Olá, queridos irmãos do canal Rosângela Serva do Senhor. Feliz em estar aqui com você mais uma vez, gravando esse vídeo. Desde já eu agradeço que vocês que têm assistido os nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado o seu joinha, o seu like. Muito obrigada. Continue compartilhando esses vídeos, porque como nós temos dito, estamos reiterando, Deus pode sim, irmão, certamente utilizar esse instrumento, esses vídeos, para converter pessoas para o reino dos céus. Hoje eu queria compartilhar com você um pouco acerca, do último império, é chamado Quinto Império, que é justamente, os Estados Unidos da América. O rei Nabucodonosor, no tempo da Babilônia, teve um sonho, e esse sonho inquietou. E então esse sonho dizia respeito a 4 impérios mundiais. Babilônia, que foi assim, o império mais significativo de todos os tempos, que era a cabeça de ouro daquele sonho e que Daniel realmente interpretou. O segundo império, os Medo-Persas, que também teve o seu apogeu, o seu momento de domínio mundial. O terceiro império foi a Grécia, que também teve o seu momento de domínio mundial. E por fim nós temos Roma, o Império Romano, que também terminou o seu império. A partir dali, a profecia prediz que nenhum outro império se levantaria com o domínio mundial. Entretanto, os Estados Unidos da América hoje apresenta mais ou menos um tipo de domínio mundial, com a sua influência, com a sua pujança econômica, estrutural, com a sua política, com a sua economia. Então nós vamos, neste momento, relatar para vocês, Ou seja, o Império Babilônico, ele foi do ano 605 a.C. a 539 a.C. A Grécia, o Medo-Pérsia, foi de 539 a.C. a 331 a.C. A Grécia foi de 331 a.C. a 168 a.C. E Roma foi de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então nós vemos aí, queridos, Deus mostrando os cômputos da história. A história sempre esteve nas mãos de Deus. Deus coloca rei e Deus depõe reis. Toda a história humana está sob a supervisão de Deus, sob a jurisdição de Deus e sob o comando de Deus. Nada nesse mundo acontece sem que Deus permita. E nesse momento, Deus está permitindo toda essa conjuntura mundial para que os acontecimentos finais aconteçam. E está profetizado que os acontecimentos finais serão rápidos. Por isso é que hoje o mundo todo está admirado de como em 4, 5 meses esse mundo mudou completamente e ainda vai mudar, ainda vai ficar pior. Se você está ouvindo vozes dizendo que essa crise vai passar, de que as coisas vão melhorar, queridos, se houver uma melhora, é uma melhora meramente aparente. Será uma melhora superficial, porque nas bases, nos bastidores, a tendência é que esse mundo piore para a implantação da nova ordem mundial. O que é o governo da nova ordem mundial? É um governo que já vem estar sendo predito desde os anos 60, que o governo Bush dos Estados Unidos, o pai, já dizia que o mundo deveria caminhar para a introdução de uma nova ordem mundial. E uma nova ordem mundial, ela tem o quê? 3 características básicas: um só governo, uma só moeda e uma só religião. Sim, queridos, isso mesmo. Nós estamos caminhando para essa culminância. Quando nós estamos vendo os Estados Unidos da América hoje, nesse sistema de caos, nós vemos hoje que a América, que nós chamamos de o Quinto Império, colocando aspas,
está entrando em bancarrota, entrando em caos. Irmãos, a América nunca esteve tão destronizada. A América nunca esteve numa situação tão caótica. Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas na América do Norte. As cidades estão cada dia mais violentas. As pessoas que estão vivendo lá, os nossos amigos que estão lá na América, têm nos relatado que a América não é mais a mesma. Não se conhece mais a democracia americana, a liberdade de expressão americana. A liberdade religiosa americana está sendo vilipendiada. E ainda mais com o governo Trump, que, em nome da segurança nacional, tem enviado tropas e mais tropas para as pequenas cidades americanas com o intuito de conter a violência e produz mais violência. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão incertas, estão passando fome. Quem diria fome na América? Nós conhecemos sim fome aqui no Brasil, sobretudo aqui no nosso Piauí, na seca. Nós conhecemos muito bem o que é o sertão piauiense, quando as pessoas sim, aqui passam fome durante muitos meses do ano. Mas na América, nós nunca esperaríamos ver as pessoas na América passando fome. E quando nós lemos a profecia que a América vai entrar em ruína, sempre nós ficamos, como que a América vai entrar em ruína? Se é o país mais rico do mundo, se é o país mais próspero do mundo, se nós o denominamos o Quinto Império, como que isso poderia acontecer? Gostaria de convidar você para ler aqui a palavra de Deus. Apocalipse no capítulo 13. Nós vamos conhecer um pouco dessa América. O que está profetizado, né, queridos? Vejamos aqui. Apocalipse 13, para das duas bestas. Uma que emerge do mar. Então, queridos, aqui em Apocalipse capítulo 13, nós conhecemos a profecia das duas bestas. Uma besta que emerge do mar, que nós conhecemos, que é o sistema papal, sistema religioso papal, que se assenta ali sobre Roma. O Vaticano representa essa besta. E está dita aqui sobre ela alguma coisa assim muito interessante, não é? Toda a terra vai se maravilhar com essa besta. Aqui no versículo 13 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Queridos, essa ferida mortal, que foi em 1798, contra o Império Romano, contra o Vaticano, contra a besta que emerge da terra, queridos, essa ferida mortal tem ao longo dos anos sido curada. E nesse momento, queridos, em que Estados Unidos está entrando em ruína nacional, devendo trilhões e trilhões de dólares, é a dívida americana hoje, passa dos 100 trilhões de dólares a dívida americana. Só existe um banco que pode saldar essa dívida americana, chama-se o Banco do Vaticano. Sim, queridos. Nesse momento em que o Vaticano estender as mãos para essa segunda besta, chamada besta que emerge da terra. Vamos conhecer alguma coisa a respeito dessa besta que emerge da terra? Está no versículo 11 que diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, queridos, aqui nós já temos um vislumbre. Qual é o papel dessa segunda besta? Essa segunda besta, que é a besta que emerge da terra, nós dizemos com propriedade que representa os Estados Unidos da América. A maneira como ele se encontra hoje, nesse caos, quando o Vaticano estender a mão
para saldar essa dívida, oferecendo os seus esforços financeiros. Nesse momento, então, haverá uma troca, ou seja, nesse momento, o decreto dominical, que hoje está sendo preparado todo esse terreno, para que esse decreto dominical realmente seja implantado e implementado em nossos dias, queridos. Nós não temos nenhuma dúvida de que esse mundo nunca mais voltará ao normal. O normal que ele vai voltar é a nossa liberdade religiosa sendo cerceada. Nós vamos perder a nossa liberdade religiosa. Nós vamos ficar numa situação em que a besta que emerge da terra, os Estados Unidos, vai dar a estender a mão ao papado. E eles então, em uníssono acordo, irão realmente implantar o decreto dominical. Porque todas as questões que estão acontecendo hoje no mundo, todas elas vão ser levantadas como sendo as pragas de Deus, o juízo de Deus sendo derramados sobre aqueles que estão pisando o domingo. Ou seja, a grande desculpa vai ser, porque estamos pisando o domingo. Deus está magoado, Deus está derramando sobre nós juízos. E então, queridos, nesse momento, será assim, tido uma situação para que o domingo seja implantado como dia do Senhor, como dia santo, como dia da família, e toda a humanidade, 90%, vai realmente aderir, vai aplaudir e vai dizer que realmente o domingo é o dia do Senhor. E isso fere frontalmente o que a palavra de Deus diz, queridos. A palavra de Deus é muito clara. Quando aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, eu gostaria de mais uma vez abrir a palavra de Deus para que você realmente conheça. Êxodo capítulo 20, queridos. Fale com o seu pastor, fale com o pastor divino, peça para o Espírito Santo lhe orientar nesse momento, lhe mostrar realmente em que consiste a lei de Deus. A lei de Deus, queridos, consiste em 10 mandamentos. Todos têm cumprido 9 mandamentos e esquecem o quarto mandamento, queridos, que justamente está aqui em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Nós lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Aqui o versículo 11 retoma lá o Éden. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, queridos. O sábado é um dia separado para Deus. O sábado é um dia santo para Deus. O sábado é o momento de você ter regozijo com Deus, de você entreter conversa com Deus, de você santificar o dia do Senhor. E é justamente, queridos, esse dia que vai ser arrancado das Santas Escrituras. Já vem sendo arrancado há muitos anos, desde que Constantino promulgou o dia de domingo como guarda. O sábado e o domingo eram guardados no ano 331, eram guardados depois de Cristo, eram guardados concomitantemente. Domingo e sábados conviviam na guarda. Hoje, queridos, nós percebemos que ainda também temos essa convivência. Os protestantes, a maioria, guardam o domingo, ficando uma parte menor, guardando o sábado do Senhor Deus, santificando esse dia, reverenciando esse dia como sendo o dia santo que o Senhor Deus estabeleceu. Mas muito em breve, queridos, esse dia, sim, vai ser arrancado.
não mais será possível guardar o sábado, ou seja, sob pena de morte. Claro que aí muitas pessoas, muitos de nós, realmente saberemos que teremos que pagar com a nossa própria vida a guarda do sábado. Mas aqui, queridos, Deus fala com cada um de nós. Livro de Ezequiel, aqui no capítulo 20. Por que que o sábado é tão relevante? Por que que o sábado é tão importante? Ezequiel, nós vemos aqui, queridos, nesse momento, nós vamos perceber aqui no livro do profeta Ezequiel 20 e o versículo... Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12, diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Queridos, o sábado vai ser esse diferencial. Quando você perceber, em nome de Jesus, muito em breve, já se inicia este ano, para que no próximo ano, ou 2022, não sabemos precisar com certeza, mas quando você ver, quando você perceber que está havendo um movimento mundial para que o domingo seja guardado com uma promulgação de um decreto, porque hoje não existe decreto para que o domingo seja santificado, domingo seja guardado como o sábado era no Israel antigo. Nesse momento que você perceber essas questões, você lembre de Ezequiel 20, 12. Aqui o Senhor está dizendo que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo verdadeiro. E aqui, Ezequiel também no versículo 20, capítulo 20, versículo 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, os Estados Unidos da América será o primeiro país do mundo a implementar o decreto dominical. Quem diria a América protestante, que no passado rompeu completamente com Roma, rompeu completamente com o Vaticano, hoje a nação protestante, que não é mais uma nação protestante, mas eminentemente católica, é quem vai realmente levantar essa bandeira para todos os países do mundo, implementando o decreto dominical. Lembrando para você, reiterando para você mais uma vez, meus queridos, nós não queremos tirar você da sua zona de conforto. O que nós pretendemos e o que nós queremos é deixar você muito bem esclarecido no tocante a conhecer que a marca da besta será quando esse domingo for promulgado em forma de decreto. Aí sim, aí você estará conhecendo a marca da besta, que é justamente essa guarda do domingo que será colocado no lugar do sábado. Aí você terá conhecimento sim de que a marca da besta realmente foi instituída, que a marca da besta na verdade foi colocada, ela está agora legislada. Houve uma legislação para intensificar, para realmente dar o quê? Legitimidade a essa marca da besta, que será a guarda do domingo muito em breve. Queridos, você não será tido por inocente. Ninguém nesse planeta poderá dizer para Deus: Senhor, eu não sabia que a marca da besta era a guarda do domingo após a implementação do decreto dominical. Nós olhávamos para os adventistas ou para os sabatistas e achávamos retrógrados em ainda manter o sábado bíblico, porque nós entendíamos que o sábado era apenas para os judeus. Queridos, nós sempre dizemos aqui que o sábado é para o povo de Deus, desde o Éden até o último povo que vai estar vivendo na terra, que somos nós, que realmente inclui você. Nós somos o último povo de Deus vivendo na terra e o sábado é para nós, é uma herança, é um sinal de Deus, é a digital de Deus. Quando Deus terminou a sua obra lá no Éden,
Em 6 dias Deus criou tudo isso. E ali Deus, queridos, veja que eu vou reiterar com você mais uma vez. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, você vai ver. Gênesis capítulo 2. Pegue a sua Bíblia, leia, ore a Deus, dizendo: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Queridos, hoje a ciência quer dizer, afirma que Deus terminou de criar o nosso mundo em 6 mil anos, para cada dia um milênio. Não, queridos, nós estamos aqui para dizer para você que foram 6 dias literais. Cada dia o Senhor dizia aqui, manhã e tarde, tarde e manhã. Cada dia realmente de 24 horas. É por isso que Deus levantou esse movimento criacionista, que somos nós, os adventistas do 7º dia, para defender o caráter de Deus, para defender a veracidade das Santas Escrituras. E aqui, no versículo 3 de Gênesis 2 diz, E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, querido, Deus o quê? Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o sábado. Portanto, querido, vai ter tanta algeriza contra o sábado, se levantará tanto ódio contra os guardadores do sábado. E eu quero que você lembre da Idade Média, da perseguição. Quando você vê os seus irmãos cristãos de fé, os adventistas do 7º dia, serão vilipendiados, maltratados, serão mortos, serão queimados em fogueiras, serão realmente, queridos, mortos por causa da verdade. De que lado você vai estar? Você vai lembrar da Idade Média? Sempre Deus teve a minoria. Deus nunca teve a maioria nesse planeta. Então, queridos, toda vez que eu li essa profecia na Bíblia, que eu li essa profecia aqui, no Espírito de Profecia, no livro de Eventos Finais da irmã White, aqui eu quero que você possa realmente ler aqui na página 117 e 118, quando ela vai dizer aqui, princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado, queridos. Essa apostasia nacional nos Estados Unidos será rapidamente seguida pela ruína nacional. Hoje, a América já está dando indícios, indicativos de que está estendendo a mão ao papado. Papa Francisco esteve lá em 2015, lançou lá a sua encíclica papal, Laudato Si, que nada mais é do que o decreto dominical. E ali o presidente à época era o Barack Obama, ele disse, a América será o primeiro país do mundo a implementar essa encíclica papal. Ou seja, em adotar o domingo como um dia santo através de uma legislação que vai legitimar o domingo como a marca da besta. Perceberam aqui, queridos? Existe uma consonância. Implementa o domingo, aceita o ditames da primeira besta. E aí então entra em ruína nacional. A ruína já está sendo o que, irmãos? Levantada. Você vê que lá está o quê? Em plena ruína. Irmãos nossos estão voltando dos Estados Unidos para cá. Todo mundo tinha um sonho americano. Todos queriam morar na América. Era um sonho quase que mundial. As pessoas quererem ir para a América. E hoje elas estão saindo da América diante das condições em que elas se encontram hoje. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para ampliar uma religião falsa em cima do domingo, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada
da igreja e do Estado, haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Queridos, a América está entrando nesse processo de ruína nacional. Será uma ruína em toda a América. Queridos, essa profecia. Eu quero conclamar a você nesse momento para que você fixe seus olhos no Mestre, para que você olhe, que você transcenda os seus olhos para a glória de Deus. Queridos, já se ouve os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando, não tenha nenhuma dúvida de que estamos vivendo o último período de poucos anos, aliás, pouquíssimos anos, para que você se prepare, para que você permita que o Espírito Santo lhe prepare, para que você veja Jesus voltar nas nuvens dos céus. E nós temos é que ficar felizes de ver que Jesus está o quê? Apressando as coisas, que Jesus está sob o seu comando, sob o seu controle, preparando esse mundo para a culminância da volta de Jesus. Não temos nada a temer, porque Deus está à nossa frente, Deus está diante de nós. Queridos, em nome de Jesus, que você possa ter essa certeza de que você está guardado sob o esconderijo do Altíssimo. Deus abençoe você e sua família. Amém.